Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP. Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Momento Indústria. Sou Rafaela Moron, te convido a acompanhar a partir de agora uma conversa interessante, mais uma desse espaço dedicado, inclusive, a discutir temas que impactam diretamente o desenvolvimento econômico do Estado e também do país. Nosso programa hoje, para você que está acompanhando, vai mostrar como a união de esforços é fundamental para impulsionar os resultados dos diferentes setores da indústria paranaense. Nós vamos conversar aqui sobre associativismo e também sobre como a FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, apoia os sindicatos filiados para que façam a diferença no desempenho das empresas associadas. E para debater esse tema, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio a gerente de relações sindicais da FIEP, Juliana Dias. Juliana, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Obrigada, Rafaela. Um prazer estar aqui com vocês. E também temos nessa conversa, com uma participação online, a Elizabeth Ardigo, diretora da FIEP e presidente do Sindivale, o Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana. Oi, Elizabeth, seja muito bem-vinda para essa conversa. Um prazer ter você conosco. Olá, muito obrigada por esse espaço, por poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Nós que agradecemos. Bom, vou começar então com a Juliana, que está aqui comigo no estúdio, perguntando o seguinte, né? Eu gostaria que você explicasse como que funciona esse sistema do associativismo, do qual os sindicatos filiados, então, à FIEP, fazem parte, né? Quantos sindicatos são, que setores representam, para que aí quem está acompanhando compreenda exatamente como é que funciona esse mecanismo. Perfeito, Rafaela. Então, nesse primeiro momento, acho que vale um esclarecimento do papel do sindicato. Existe uma diferença e uma confusão muito grande com a palavra sindicato, que associa muito ao movimento dos trabalhadores, né? Defesa de interesse profissional. Mas a federação, ela trabalha em prol da defesa de interesse das indústrias. Então, os sindicatos que são filiados à FIEP, são 105 sindicatos, eles trabalham sempre em defesa de interesses e atuando em prol das indústrias filiadas. A gente representa todos os setores, né, da indústria aqui do Paraná, e então temos aí 105 sindicatos atuando diretamente e conhecendo realmente as dores e as necessidades dessas empresas que são filiadas aos nossos sindicatos. E, por exemplo, né, para a gente compreender aqui, nós tivemos já um exemplo na abertura ligado, né, a Elizabeth, que sindicatos são esses? De que departamentos, de que segmentos a gente pode contar aqui para quem acompanha? O sindicato da Beth, que está aqui participando conosco, é o sindicato do vestuário. Nós temos sindicatos de diversos setores, como eu mencionei, sindicato de energia, sindicato da construção civil, madeira, mobiliário, cosméticos, indústria química. Então, basicamente, todos os setores industriais estão representados por algum sindicato filiado à FIEP e, eventualmente, se não tiver um sindicato específico da categoria econômica, a federação faz essa representação como uma entidade de segundo grau para apoiar também essas indústrias. É muito interessante perceber aí que, né, estando no escopo da indústria, você tem atividades muito diferentes que também entram nesse escopo desse associativismo com o sindicato e representação. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o papel, a importância e a diferença que isso faz. Eu só vou convidar aqui a Elizabeth para essa conversa, falando um pouquinho aí sobre o Sivale, inclusive, que é um desses sindicatos filiados à Federação das Indústrias e um exemplo também de como o associativismo pode fortalecer empresas, transformar um setor produtivo, tanto que nos últimos anos, inclusive, né, o sindicato tem registrado um aumento expressivo no número de associados. E eu queria te ouvir um pouco sobre essa experiência, sobre a sua percepção em torno do tema da nossa conversa de hoje no Momento Indústria. O Sivale é um sindicato de 39 anos, e eu falo assim que ele tem várias etapas de vida. Quando eu entrei na diretoria do Sivale, eu vejo o sindicato quase como uma indústria. Ele tem que ter um planejamento, entrega de resultado, ter um foco. E eu, antes, a Beth, empresária, eu imaginava assim, por que pagar o sindicato? Mais uma despesa? O que ele vai fazer pela minha indústria? E com isso nós colocamos no nosso planejamento esse trabalho. O que o sindicato faz para a indústria? Como ele pode ajudar? Então, o Sivale tem um diferencial muito grande. Nós temos um diálogo muito próximo ao empresário.
querendo saber as necessidades que ele tem. Porque não existe a função de sindicato se nós não estivermos trabalhando junto com os empresários. Não é o que o sindicato quer, e sim o que a indústria necessita. Esse é um grande diferencial do nosso sindicato. Por isso, quando nós tínhamos, em 2012, nós tínhamos cerca de 100 associados. E hoje nós temos cerca de 130 associados. Não são somente associados de papel, são associados que eles participam das nossas ações, dos nossos projetos. A importância do sindicato na indústria é torná-lo a indústria mais competitiva, tendo as informações sempre em tempos assim, acontecendo, ela já tem a informação, não fica sem ter aquelas informações. Então, é muito importante, quando a indústria ela entra, ela se associa ao sindicato, ela vai crescer. É significativo. Bom, queria saber se essa também é a percepção, até para a gente explicar exatamente, né, o propósito. Então, claro, os sindicatos vão congregar ali empresários que têm as mesmas dores, desafios, oportunidades, que buscam ali fortalecer também uma voz. E aí, como é que entra essa questão, né, da participação e da conexão direta com a Federação das Indústrias? Juliana? O sindicato é a entidade que está no contato direto realmente com as empresas, como a Beth trouxe ali, mas o sindicato, ele traz essas necessidades para a federação e a federação atua diretamente apoiando a resolver essas dores, trabalhando na política industrial para que a gente atinja o propósito da federação, que é algo que é muito reforçado aqui nessa gestão, que é transformar o Paraná no melhor lugar para a indústria no Brasil. Então, o sindicato ele faz essa interlocução direta e a federação apoia com as suas soluções junto às demais casas, né? Nós temos, além da federação, tem o SESI, o SENAI, o IEL e a Unicenai, que estão trazendo sempre soluções diretas para as indústrias, atuando naquele escopo que elas realmente precisam para crescer e para que o Paraná seja um estado atrativo para as nossas indústrias. Vou pedir um exemplo, porque eu acho que quando fala em solução, todo mundo gosta, né? Então, que tipo de solução vem, por exemplo, em algum caso que você possa contar para que a gente consiga ilustrar para a nossa audiência, quem acompanha o podcast, como é que funciona exatamente essa parceria que a gente está ouvindo aqui? Na parte de qualificação profissional, o Senai atua diretamente. A questão da empregabilidade é uma dor muito atual aqui do nosso estado e até a nível de Brasil. Então, a gente atua direcionado para capacitar os trabalhadores para atuar na indústria, naquilo que elas estão precisando. Também trazendo soluções com foco no aumento da produtividade das empresas, conectando aí com formação relacionada à inteligência artificial. Aí a Unicenai está trabalhando fortemente também nesse foco. Nós temos os conselhos temáticos, setoriais e regionais que também trabalham diretamente na questão da política industrial nas regiões, e os sindicatos participam diretamente de todo esse processo, né, aproximando as indústrias dessas soluções. No SESI, nós temos também a questão da formação, né, educação básica, e a parte de saúde e segurança, que é um foco muito forte da atuação do SESI, e para aquelas indústrias que são associadas aos sindicatos, tem alguns programas que são subsidiados, como, por exemplo, o Cuide-se Mais SST, que é um programa focado em indústrias que sejam associadas aos sindicatos filiados, e elas têm aí um subsídio de 100% para a realização do seu PGR, PCMSO e consultas clínicas dos seus trabalhadores, o que é um impacto direto, né, na economia das empresas que são obrigadas por lei a realizar esses programas. Quero ouvir um pouco, né, a Elizabeth, a experiência que ela tem em termos de resultados. Vou pedir para a gente conectar aqui com a Elizabeth, porque eu acho que é interessante falar sobre essa atuação diversa que vai para várias frentes, da mão de obra, a formação. Queria te ouvir para que você contasse um pouco, né, qual foi a diferença que fez essa participação e essa conexão da FIEP com o Civale. Então, todos esses benefícios que a doutora Juliana acabou de nos colocar são benefícios que vão direto para a indústria. E ela, estando associada ao sindicato, nós temos um canal direto com os nossos associados. Vem um benefício, nós colocamos ali no nosso grupo, informando para as indústrias, para que elas participem, para que elas não deixem de perder essas oportunidades. Né? A qualificação é muito importante. Hoje nós temos um déficit muito grande de mão de obra. Então entra a qualificação com a inteligência artificial. Ela só vem para melhorar no dia a dia da indústria.
Que bom a gente ouvir isso. Até, inclusive, tem uma questão que eu fiquei curiosa sobre a história dos espaços da FIEP, né? Os espaços compartilhados, espalhados por todo o Paraná, que são estruturas que também dão esse suporte para os sindicatos. Como é que funciona, Juliana, esses espaços, né? Por que eles são tão importantes para os sindicatos e para as empresas associadas? Nós temos atualmente 12 espaços Sistema FIEP, Casas da Indústria, que são unidades espalhadas pelas principais regiões aqui do Paraná, e elas são estruturas que funcionam para apoiar diretamente a atuação dos sindicatos. Então, elas estão equipadas com auditório, sala de reuniões, equipamentos para videoconferência, e esses espaços, além de estarem disponíveis para uso dos sindicatos, eles podem disponibilizar para a utilização das suas indústrias associadas. Então, uma empresa que tiver interesse de reservar um espaço para utilizar ali da federação, ela pode, via sindicato, solicitar essa reserva e utilizar para sua atuação. E essa utilização, por exemplo, é para treinamentos? Para que tipo de finalidade se pode utilizar esses espaços disponibilizados? Principalmente treinamentos e reuniões. Então, às vezes, a empresa ela vai fazer um processo seletivo, por exemplo, e não quer levar os candidatos para fazer a prova dentro da empresa, porque se trata de um processo sigiloso, digamos assim. Então, ela pode reservar uma sala de reuniões dentro de uns espaços para poder fazer essa agenda aí com o candidato. Ô, Elizabeth, vem contar pra gente aqui que eu fiquei curiosa sobre essa utilização dos espaços, né, das estruturas, e queria que você contasse um pouco, né, como é que funcionam, quais são as utilizações. É palestra, debate, workshop? O que você poderia contar para quem nos acompanha daí, por favor? O nosso espaço FIEP aqui ele é muito utilizado. Então, quando o nosso sindicato veio participar do espaço FIEP, nós estávamos num outro local, a doutora Juliana nos convidou, nós levamos para aprovação da diretoria, tomamos a decisão de entrar aqui no espaço FIEP. A nossa credibilidade com os nossos associados, com as demais indústrias, ela cresceu muito, tá? Então isso é muito importante. Nós temos um local amplo, como a doutora Juliana falou, para reuniões, para trabalhos em grupos, então nosso espaço ficou aconchegante para as indústrias. E nós fazemos aqui workshops, nós temos um grupo de RHs que se reúnem todo mês, fazem 15 anos, nós temos cerca de 30 indústrias que trazem o seu RH para um bate-papo, estão aqui trazendo todas as novidades, as alterações de lei, esse é muito importante esse trabalho. Temos o nosso APL de bonés e confecções, juntamente com o Civale, na qual nós temos muitos grupos de trabalho. Então, nós reunimos aqui quase que diariamente os grupos de trabalho para fazer planejamentos estratégicos do que nós vamos executar. Workshop, nós temos muitos. E como o espaço é muito bom, adequado para poder receber mais indústrias, cada vez mais empresas participam dessas reuniões. E muitas vezes também a gente empresta para a indústria, para ela poder vir fazer um treinamento para os seus colaboradores, sair um pouquinho do espaço do dia a dia, vir para um espaço diferente. As indústrias elas gostam muito de utilizarem aqui também. E para esse ano, você pode contar um pouquinho o que tem previsto aí no calendário para a região? O que a gente vai encontrar nesse cronograma? Nós temos vários workshops de serigrafia, de costura, de bordado. Nós temos a parte de missão que nós estamos trabalhando também, parte de rodadas. Então, nós temos várias ações. O Bonetizando, que já nós vamos falar um pouquinho para frente, mas é um trabalho que ele toma ele é feito durante o ano todo. Então, são nesses encontros, nesse local que nós executamos esses planejamentos. Bom, vou querer perguntar aqui o seguinte, a gente já falou sobre estrutura, sobre programas de apoio que acabam dando ali, né, subsídio para esse desenvolvimento, e tem crescido o número de associados que vêm buscando esse suporte da federação. Como é que você vê desde o início do crescimento e dessa iniciativa, né, o desenvolvimento e a adesão dos sindicatos pelo Paraná? As empresas, vendo os benefícios que existem para as indústrias associadas, cada vez mais têm procurado se associar aos sindicatos. O que a gente percebe é que quem não faz parte é porque ainda não conhece o que o sistema tem a oferecer e o que os sindicatos têm a oferecer. Então,
além das formações que eu comentei, todo o portfólio do SESI, do SENAI e do IEL, que as empresas associadas contratarem, elas têm a política comercial que tem um desconto aí de 20%. E um outro foco que interessa muito as empresas em participar é ter acesso à informação em primeira mão, como a Beth mencionou. Então, a federação está sempre atenta às mudanças na legislação, atuação aí do poder público, e está sempre informando aos sindicatos para que repassem as informações às indústrias. Então, a empresa que está participando, ela tem um conhecimento muito mais agilizado das informações e consegue estar preparada para todos os movimentos, né, que a gente vê acontecendo aí no mundo com mais agilidade. Então, informação é tudo, desculpa te interromper, mas informação é tudo, né? Você consegue planejar, consegue antever, inclusive, uma série de movimentações e questões. Não é pego ali de surpresa, como pode ter um impacto para o negócio. Obviamente, faz uma diferença muito grande em planejamento e estrutura, né? Exatamente. Então, esse ano a gente está com a questão da reforma tributária, por exemplo. Hoje pela manhã, a federação promoveu, em parceria com os sindicatos, um evento esclarecendo a respeito da reforma tributária e das mudanças que vêm por aí. Então, a empresa que participa, ela tem acesso, sempre quando tem uma formação, um evento, ela recebe via o seu sindicato a informação e divulgação daquela iniciativa. Então, é bem interessante a empresa que não está ainda associada, que procure seu sindicato para se associar. E caso tenha dúvida de qual é o sindicato a qual a representa, a empresa pode acessar no site da FIEP, procurando ali pelo próprio Google, né, o enquadramento sindical FIEP, e a gente faz a indicação de qual que é o sindicato que a representa. Porque às vezes a empresa não tem conhecimento, né? Onde que eu vou buscar, qual que é o sindicato que eu posso participar. Então, ela fazendo essa consulta via o site da federação, a gente faz essa indicação para que ela saiba exatamente com quem ela deve se associar. Muito bem. Dito isso, eu quero trazer o seguinte. Um dos temas, você falou sobre as parcerias aqui já para nossa audiência, SESI, SENAI, IEL. E um exemplo, né, entre outros tantos que você até chegou a mencionar, é a história do Cuide-se Mais, né? Queria que você contasse um pouco, porque todos nós sabemos que 2026 já apresenta a questão do cuidado com saúde como uma das prioridades. Então, queria entender exatamente como é que funciona essa iniciativa em particular. Essa iniciativa ela é exclusiva para indústrias associadas aos sindicatos. Então, é uma parceria que a federação, o SESI e os sindicatos firmaram para oferecer esse subsídio de 100% para as empresas realizarem, né, os programas de saúde legal, PGR, PCMSO, e consultas clínicas dos seus colaboradores, com o valor 100% subsidiado pelo SESI. Então, a empresa, a partir do momento que ela é associada a um sindicato e deseja contratar esse serviço no SESI, ela não vai pagar o valor, né, desse serviço, desses programas. Ela tem um subsídio direto. Esse é um programa que estabelece um relacionamento da empresa com o SESI e com o sindicato e atende diretamente nessa necessidade de um cumprimento da legislação. Bom, então a gente já tem aqui alguns exemplos muito práticos, né, do ganha-ganha, que é esse relacionamento que esse relacionamento traz. Eu vou pedir para a Elizabeth comentar aqui outro benefício que as indústrias têm quando elas se associam ao sindicato, né, que é o acesso a estratégias de internacionalização dos seus negócios. No caso do Civale, inclusive em parceria com a FIEP e outras instituições, vocês possibilitam a participação de empresas associadas em rodadas de negócios com compradores estrangeiros, porque veja, a gente falou sobre informação, oportunidade de mercado, ajuda para uma série de questões que às vezes você fica desde da formação da mão de obra, né, até, por exemplo, a benefícios que você possa oferecer, e muitas indústrias têm o potencial de, sim, fazerem negócios internacionais. Mas como é que começa? Como é que você vai buscar? Então, eu queria te ouvir, Elizabeth, exatamente sobre essa participação, por exemplo, que vocês possibilitam de empresas associadas, retomando nas rodadas de negócio, com compradores estrangeiros. Que tipo de resultado, por exemplo, aí na região, vocês têm alcançado com essas rodadas? O mercado internacional ele sempre esteve no radar do Civale. Então, a cada ano nós estamos fazendo um trabalho com os nossos associados. E assim, é novo, é um mercado novo, com muitos desafios. Muitas vezes os empresários eles não conhecem, têm medo e não vão à procura. Então, essa é a grande oportunidade do associado ao sindicato, ao Civale, né, de poder ter essa ferramenta ali, essas informações. Há 2 anos, nós fizemos uma missão para a China, através de pedido dos associados, né? Fomos em várias feiras fazer visitas técnicas, tivemos todo o suporte da FIEP, do SIM,
que nos acompanhou, levando o tradutor, cuidou de todo o processo, com toda a segurança para o empresário ir até a China. Foi ótima oportunidade de crescimento para as indústrias que puderam participar. Então, são oportunidades assim que os empresários associados têm. Fazemos rodadas de negócio, nós já fizemos com o Paraguai, com a Colômbia, no qual nós já tivemos negócios fechados, vendas, e as indústrias já estão entregando esses pedidos. Então, é um trabalho que nós vamos desenvolver ainda mais forte agora, no ano de 2026, até já fica um convite para as empresas que não estão associadas, para que elas procurem os seus sindicatos, para que possam fazer parte desse trabalho. Nesse trabalho, nós damos toda a parte de informação de custo, de como vender, de como preparar o seu produto para apresentar, para fazer os negócios, de como entregar para que o cliente receba o que ele está comprando e que esses pedidos continuem sendo efetivados, tá? Então, são oportunidades, assim, como a doutora Juliana falou, voltando um pouquinho sobre a reforma tributária, que ela vem acontecendo, as informações, a FIEP fez um grande trabalho de informação para as indústrias, principalmente para os associados. A FIEP ela fez um imenso trabalho. No início do ano, o empresário que é associado ao sindicato, ele já estava sabendo o que ia mudar, o que ele ia ter que aumentar de custo na sua planilha, então ele não foi pego de surpresa. São as diferenças de fazer parte de um sindicato que tem todo o suporte ali da FIEP, muito importante. Bom, Juliana, então é o seguinte, primeiro que eu vou dizer que eu gostei de ouvir que são negócios concretizados, né? Venda fechada ali que foi realizada a partir dessa intermediação, foi uma informação que a Beth contou, achei muito interessante. Agora, é preciso dizer o seguinte, né? Além desse apoio prático às indústrias associadas, a relação da FIEP com os sindicatos também fortalece o que você disse da voz, né? Defesa de interesses ali da musculatura, poder de sentar na mesa, de buscar ali uma série de soluções para o setor industrial. E há um incentivo à participação dos representantes dos sindicatos, né? E instrumentos importantes, como os conselhos temáticos setoriais e regionais que falam aí de temáticas extremamente importantes, cruciais para o setor industrial. Então, há esse convite também e esse espaço para que se juntem a debater esses temas prioritários, não é? Perfeito, exatamente assim. Os sindicatos, eles todos têm cadeiras nos conselhos da FIEP, são 30 conselhos entre temáticos, setoriais e regionais. Os conselhos regionais, o foco principal é a política industrial aqui do estado, e os temáticos discutem temas que são transversais aí a todas as indústrias. Então, a exemplo, podemos citar o Conselho de Energia, o Conselho Tributário, Conselho de Relações do Trabalho, que se envolve, inclusive, diretamente na negociação do piso salarial regional aqui do estado, que acaba impactando diretamente todas as indústrias. Discutem aí assuntos relacionados às convenções coletivas, que os sindicatos são os responsáveis pelas negociações, e esse é um ponto também que reforça a importância das empresas participarem, um instrumento coletivo negociado com o conhecimento daquilo que realmente é importante para a indústria nas suas relações de trabalho estar estabelecido, é o que faz toda a diferença, né, numa negociação que seja de fato favorável a todas as partes. E os sindicatos, eles participando dos conselhos, eles têm acesso, como foi comentado, né, a realmente todas as informações, tanto das questões legais, quanto geração de negócios e oportunidades, como a Beth colocou. Olha, a gente está se encaminhando aqui para os minutos finais, mas eu acho que, Elizabeth, que é importante falar o seguinte contigo. Sindicatos também têm aí uma série de ações, né, para valorizar aí o papel que os seus setores industriais desempenham na economia e também no desenvolvimento da cidade, da região e, claro, do Paraná também. Então, no caso de Apucarana, vocês têm aí um projeto que envolve milhares de estudantes da rede pública de ensino. Eu queria que você contasse como é que funciona e quais resultados essa proposta tem alcançado por aí. É um grande projeto, monetizando de Apucarana para o mundo. Nós, com essa falta de mão de obra, como chegar na comunidade? Como formar novos colaboradores para a indústria de confecção? Então, esse projeto foi criado para aproximação indústria e a comunidade. Então, ele é feito em várias etapas, com alunos da rede municipal, alunos de 8 anos,
nós temos cerca de 1.400 alunos que participam desse projeto. Ele é feito um estudo em sala de aula, onde os professores trabalham da importância do setor para a cidade, em cartilhas, em trabalhos que eles fazem em sala de aula. Após esse estudo, eles vão conhecer a realidade de uma indústria. Então, nós temos várias escolas, cada escola visita uma indústria de confecção. Ela abre suas portas para receber os alunos nesse dia de visitação, onde o empresário explica todo o processo produtivo para os alunos. É muito lindo de ver o interesse dos alunos, querendo saber como que funciona. Muitas vezes ele encontra um pai ou uma mãe que trabalha na indústria que ele está indo visitar. Então, é bem bacana essa aproximação. Depois desse trabalho, eles vão fazer um desenho e vão fazer uma redação de tudo que eles viram na indústria. E depois, nós escolhemos um aluno, um desenho vencedor, na qual a gente coloca o seu desenho dentro do boné, e nós entregamos no dia do encerramento. Esses 1.400 alunos vão para um local, o nosso ginásio de esporte, onde nós temos os avós, tias. Nós reunimos cerca de 4 a 5 mil pessoas no ginásio para o encerramento desse projeto. E lá nós divulgamos o desenho vencedor, qual foi a redação vencedora, e todos ganham um boné na qual eles têm o desenho dentro do boné. Eu vou mostrar para vocês. Esse boné aqui, né? Monetizando de Apucarana para o mundo. Tá? E dentro do boné, eles têm o desenho com um aluno que fez, um desenho que foi o vencedor, referente ao tema da visita. E a redação também nós lemos no dia. Depois do encerramento desse projeto, nós fazemos uma cartilha, Memórias do Projeto. Aqui nós temos um desenho, um relato, com cada desenho escolhido de cada escola. E é muito bonito de ver que eles se interessam pelo processo produtivo. E nós estamos fazendo esse projeto, um projeto do futuro. Muitas vezes ali nós estamos despertando no aluno para ele poder ir trabalhar no setor produtivo da confecção, ou ele ser um empresário, né? Ele desenvolver o instinto de ser um empresário. Então, nós estamos formando futuros cidadãos que vão estar no mercado de trabalho. Olha, parabéns pelo trabalho, a gente acompanhou aqui, dá para ver, tenho certeza que quem está ouvindo também com muita emoção, né? Muito interessante a gente ver a paixão, deu para sentir a paixão e também esse envolvimento todo que vai da indústria para o sindicato, para a comunidade, que vai gerando formação profissional, informação, crescimento, até brincando com o lúdico do desenvolvimento, levando ali já ferramentas, né? Para que as crianças também possam fazer parte de todo esse processo, porque no fim impacta todos nós. A gente está falando aqui do nosso estado, de negócios que surgiram aqui, que merecem valorização, então é muito bom ouvir toda essa experiência. Eu agradeço demais a conversa com vocês. Deixa eu começar agradecendo a Elizabeth, foi um prazer, viu, tê-la aqui nessa edição do Momento Indústria. Eu que agradeço esse espaço para poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho e deixar aqui assim um agradecimento total à FIEC, porque nada disso, todo esse esforço que nós realizamos aqui não ia ter esse tamanho, essa proporção toda, se nós não tivéssemos todo o apoio da FIEP, todos os colaboradores que sempre nos ajudam em todos os nossos projetos. E agradeço. Obrigada, desculpa. Quer continuar? Traga aqui a sua informação pra gente. Obrigada, viu? É isso aqui. Bom, chegando no finalzinho, às vezes o podcast é assim mesmo. A gente vai falando, fala em cima do outro. Juliana, foi um prazer também ouvi-la, viu, sobre as iniciativas e sobre o papel e a diferença que faz, né? Essa questão de você conectar todos os pontos dentro desse processo. Muito obrigada pela participação aqui. Obrigada, Rafaela. E a FIEP fica à disposição aí para apoiar as indústrias e indicar o sindicato, caso tenham dúvidas com relação à representação. E a você, muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. Eu te espero do Momento Indústria. Agora na Jovem Pan News, Momento Indústria do Sistema FIEP.